Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje a nossa aula vai ser sobre isomeria. Então, já para começar, eu vou colocar aqui um pense e responda. Então, aqui ó, a gente tem o quê? Duas imagens com as suas respectivas propriedades. Então, a gente tem ali ó, a substância A, que é um líquido incolor, que vai ter o ponto de ebulição a 78,5 graus Celsius e ele vai apresentar o quê? Reatividade química. E aí a gente tem a substância B, que é um gás incolor, ponto de liquefação a menos 23,6 graus Celsius e vai ter uma baixa reatividade química. Porém, os dois vão ter o quê? Vão ter a mesma fórmula molecular. Então, as dois vão ter o quê? Vão ter 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a pergunta é, eles são iguais ou eles são diferentes? Então, já respondendo aqui essa pergunta, eles têm o quê? Eles têm a mesma fórmula molecular, porém eles vão ter o quê? Fórmulas estruturais e propriedades físicas que são extremamente diferentes, né? Então, embora aqui, ó, eles tenham essa mesma fórmula, que é o C2H6O, esse daqui vai ser o álcool etílico e esse daqui é o éter metílico, né? Então, eles vão ser diferentes, embora eles tenham a mesma fórmula molecular. E é sobre isso que é a nossa aula de hoje, né? Então aqui a gente tem um exemplo ali de irmãos gêmeos, né? Eles são iguais, mas nem tanto, né? Então os gêmeos eles vão ser compostos pela mesma fórmula molecular, mas eles vão ter o quê? Eles vão ter o quê? Vão ter propriedades diferentes, né? Cada um vai ter um gênio, um jeito, características diferentes ali de personalidade, embora eles sejam iguais. Então isso acontece também com as moléculas ali da química, né? E para estudar essa parte da química, a gente chama de isomeria. Então, a gente tem a isomeria plana, que seria a isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria, e a isomeria espacial, que é a isomeria geométrica cis ou trans, e a isomeria óptica. Então, agora vamos lá ver cada uma delas. Então, a isomeria plana de cadeia, os átomos ou radicais eles vão mudar o quê? Na posição da cadeia carbônica, sem alterar a função química ali do composto ali da nossa molécula. Então aqui na isomeria plana a gente tem o metilpropano, por exemplo. Então ele vai ter o quê? Uma ramificação aqui na cadeia. E aqui a gente tem uma cadeia normal, sem nenhuma ramificação. Então eles vão ter a mesma fórmula molecular, porém eles vão ter o quê? Estrutura de cadeia diferente. Então, por isso que a gente chama de isomeria plana de cadeia. Aí a gente tem a isomeria plana de posição, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? Diferenciação em relação à posição da ramificação. Então, aqui, ó, a gente tem o 2-metilpentano, a ramificação ela vai estar o quê? Nesse segundo carbono. E aqui, né, no 3-metilpentano, a ramificação vai estar no terceiro carbono. Então aqui, ó, a gente vai ter a isomeria plana de posição ali da ramificação dessa molécula. Aí a gente pode também ter a questão da mudança da posição da insaturação. Então aqui, ó, a insaturação, que seria a dupla ligação, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. E nessa outra molécula, ela vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, aqui a gente vai ter isomeria em relação à insaturação e a gente também pode ter em relação à posição ali do grupo funcional. Então, aqui a gente tem um grupo funcional cetona, aqui ele vai estar ligado ao carbono 2 e aqui ao carbono 3. Então, aqui a gente tem uma isomeria plana de posição. Aí, depois a gente tem a isomeria plana de compensação ou metameria. Então, nesse tipo de isômero, eles vão ter o que? A mesma função, né? Então, aqui a gente tem a localização do heteroátomo. Então, a gente vai ter a mudança ali do heteroátomo. Então, aqui a gente tem, né, o heteroátomo que é o oxigênio entre o carbono 1 e o carbono 2. E aqui o oxigênio entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, aqui a gente vai ter a isomeria de compensação ou metameria. Depois nós temos a isomeria plana de função. Então, nesse tipo de isomeria, a gente vai ter o quê?
funções diferentes, né? Então, aqui a gente tem o butanal, que seria um aldeído, né? No qual o oxigênio está ligado aqui a uma dupla ligação ao carbono, e aqui a gente tem o hidrogênio. Então, quando a gente tem o outro radical aqui ligado a esse carbono como o hidrogênio, vai ser um aldeído. E aqui, ó, a gente tem esse carbono que está ligado aqui a um outro carbono. Então, quando a dupla O, né, a gente vai ter esse carbono ligado a um outro radical que não é o hidrogênio. Então, a gente tem uma função que é a acetona. Então, aqui, ó, a gente vai ter a mesma fórmula molecular, né, são dois compostos que vão ser isômeros, mas vai ter a fórmula estrutural diferente. Então, aqui é um aldeído e aqui é uma cetona. Aí a gente tem a isomeria plana de tautomeria, né? Então vai tratar ali de uma isomeria particular, que vai funcionar quando a gente tem o quê? Dois isômeros que vão estar ali em equilíbrio químico dinâmico, né? Então os tautômeros são moléculas que vão realizar ali uma isomeria de tautomerização, no qual ela vai se referir à reação de tautomeria. Então aqui, ó, essa dupla ligação, ela vai pular esses elétrons, né, que estão aqui entre esses carbonos, eles vão pular aqui para o oxigênio, e esse oxigênio que está ligado aqui a esse hidrogênio, ele vem aqui para esse carbono. Então, ele vai estar aqui em equilíbrio químico, né? Então, ele vai passar dessa forma para essa forma e assim sucessivamente, né? Então, aqui em alguns casos comuns de tautomeria seria quando ocorre ali o aldeído e o enol, e a cetona e o enol. Então, aqui, ó, essa tautomeria de aldeído e enol. Então, aqui a dupla, ela vai para cá, depois ela vem para cá, depois vem para cá. E a mesma coisa acontece aqui com esse hidrogênio. Então, isso daí é a isomeria plana de tautomeria. E aí, a gente terminou a parte plana e a gente vai começar a falar da isomeria espacial. Então, na isomeria espacial, a gente chama também de estereoisomeria. Vai acontecer quando o quê? Quando dois compostos vão apresentar a mesma fórmula molecular e a mesma estrutura plana, mas elas vão diferenciar no quê, gente? Na sua estrutura espacial, tá? Então, a gente pode ter ali a isomeria geométrica cis e trans, e aí a gente tem a isomeria óptica. Então, na isomeria geométrica, ou cis e trans, né, é um tipo de estereoisomeria que vai ocorrer entre alcenos de cadeia aberta, então precisa necessariamente aqui ter uma dupla ligação, ou então em compostos alcanos de cadeia fechada. Então, aqui a gente tem um alcano, né, de cadeia fechada. Então, são nessas circunstâncias que vai acontecer a isomeria geométrica cis e trans. Então, a cis, ela vai ocorrer quando o quê, gente? Quando os ligantes iguais vão estar no mesmo lado do plano. Então, como se a gente passasse aqui uma linha imaginária, né, aqui um eixo entre os carbonos, e os dois ligantes, aqui no caso do cloro, eles vão estar o quê? Eles vão estar posicionados no mesmo lado do plano. Então, esses dois cloros estão aqui para cima, né? E aí, nesse caso, a gente chama ele de cis. Então, são isômeros cis. Se eles estiverem, né? Se esses ligantes estiverem em lados opostos, né? Então, a gente traçou aqui nessa linha imaginária. Então, um cloro está aqui, outro cloro está aqui. Então, a gente chama ele de trans. Aqui, né, a gente tem a questão dos compostos, né, de cadeia aberta. Então, no mesmo lado, cis. Do lado oposto, trans. Já nos compostos de cadeia cíclica fechada, é necessário, né, que tenha pelo menos dois ligantes diferentes de hidrogênio nos dois carbonos do ciclo, e não devem ser carbonos com ligações duplas. Então, aqui a gente não pode ter o quê? Ligação dupla. Então, tem que ser todas ligações simples. Então, aqui a gente tem um composto de cadeia fechada. A gente traça aqui o eixo imaginário, e se os dois cloros estiverem para o mesmo lado, a gente chama de cis, que seriam simétricos, e se eles estiverem em lados opostos, a gente chama de trans, que seriam os assimétricos. Agora, a gente vai falar da isomeria espacial óptica.
Então, vai denominar-se, né, a isomeria óptica, é um caso particular de isomeria espacial que vai ocorrer somente em moléculas quirais. Então, o que é uma molécula quiral? É uma molécula no qual o carbono ele vai ter o quê? Ele vai ter 4 ligantes diferentes. Então, aqui a gente tem o radical 1, radical 2, radical 3 e o radical 4. Então, todos esses ligantes vão ser diferentes um do outro. E aí, esses carbonos, né, quirais, eles vão formar os enantiômeros, né? Então, os enantiômeros são o quê? São imagens especulares um do outro que não vão se superpor. Então, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo das nossas mãos, né? Se a gente colocar elas uma de frente para a outra ali no espelho, né, elas vão ter um reflexo, né, uma da outra, porém, se a gente colocar uma sobre a outra, a gente não vai conseguir sobrepor elas. E aí, na isomeria espacial óptica, a gente vai ter a luz polarizada, que ela é obtida quando a gente tem uma luz natural e a gente coloca ali um polarizador, né? Então, ela vai atravessar esse polarizador, então aqui a gente tem uma luz comum, ela passa por esse polarizador e vai fazer com que essas ondas, elas vibrem em um único plano. E aí depois elas vão passar ali por uma substância opticamente ativa, que a gente quer saber, que a gente quer descobrir se ela vai ter, né, ali essa questão da isomeria óptica e se ela desviar para algum dos planos, se ela desviar para o eixo, né, lateral, pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente fala que ela possui ali uma isomeria óptica, né, que está associada ali ao comportamento da substância quando elas são submetidas a um feixe de luz polarizado. Então, aqui nesse GIF a gente consegue entender melhor. Então, a gente tinha a luz, colocamos aqui um polarizador e aqui a gente coloca a substância que a gente quer o quê? Que a gente quer ver se ela tem uma isomeria, né? Então, aqui o polarizador, a substância, e aí assim que a gente coloca a substância, ó, teve um desvio aqui para a lateral, teve um desvio ali do feixe de luz. Então, isso quer dizer que essa substância vai ter o quê? Ela vai ter isomeria espacial óptica. Então, as substâncias opticamente inativas, elas não vão desviar, né, o plano da vibração da luz polarizada, e aí a gente chama ela de mistura racêmica. Se elas forem opticamente ativas, né, elas vão desviar o plano da vibração da luz polarizada, então isso quer dizer que ela vai ter um par de enantiômeros, e esses enantiômeros, eles podem desviar a luz em 2 sentidos. Se ele desviar a luz para o lado direito, a gente chama ele de destrógeno, que é representada pela letra D, e se ele desviar a luz para o lado esquerdo, ela vai ser denominado levógeno, né, representado pela letra L. Então aqui a gente vai ter os enantiômeros, e um caso muito conhecido é o caso da talidomida, né, que foi um medicamento utilizado lá nos anos 80 como sedativo ali para as mulheres grávidas, né? Só que o que eles não sabiam que eles teriam o quê? Eles teriam esses enantiômeros. E um lado, né, o que vira aqui para o lado R, ele tinha uma função sedativa e o outro tinha uma função teratogênica. E por conta disso, né, apareceu várias crianças com deformidades, que a gente chama que é a geração ali talidomida desses medicamentos. Então essas crianças elas nasciam ali sem parte ali dos membros. Hoje em dia ela é utilizada ainda, né, para cancro, câncer e também para hanseníase, porém ela só é vendida se a pessoa comprovar que ela não está grávida. Bora lá para a nossa questão. Então aqui fala, as abelhas elas vão utilizar a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma abelha operária, sendo capaz de reconhecer diferenças entre as moléculas. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como o ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias vão produzir o ácido 10-hidroxi-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber essa diferença. Então pode-se dizer que elas vêm por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos, eles são produzidas pelas abelhas rainhas e operárias. Ela vai possuir diferença na... Olha aqui, então a gente tem aqui a estrutura, né,
da que a rainha produz e daqui aqui a operária ela vai produzir. Então, essa vai ser uma isomeria estrutural, né? Então, aqui a gente vai ter mudança ali na estrutura do nosso átomo. Então, resposta correta, letra A. Nós terminamos aqui mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas e para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Uma ótima semana, bons estudos e um abraço. Tchau, tchau.